Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Marques. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Aqui você sabe, você sempre escuta histórias, causos sobre as coisas que acontecem no condomínio e, claro, também, você que trabalha no segmento, como que você pode fazer uma gestão mais profissional, uma gestão mais empreendedora, como que você pode dar esse próximo passo para conseguir conviver melhor, trabalhar melhor e estar em um ambiente muito mais valoroso, muito mais, como posso dizer, seguro, que é o principal tema que nós vamos falar aqui hoje dentro do seu condomínio. Estou aqui com um convidado especial que é o Felipe Filgueiras. Ele é CEO do grupo Veguard. Ele é um profissional especializado em soluções inteligentes para condomínios e empresas. Atua no segmento de portaria virtual, rastreamento veicular, manutenção de elevadores, energia solar e mercados autônomos. E tem várias coisas, né? A gente estava trocando uma ideia, o condomínio tem muito problema, tem muita coisa que pode acontecer, então também tem muita oportunidade. Felipe, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para o nosso podcast Fala Condomínio, aqui da Condô. E fica à vontade para você se apresentar, falar da Veguard, contar também como que começou toda essa trajetória e como que vocês podem ajudar essas maravilhosas pessoas que estão aqui nos ouvindo do mundo condominial. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Léo, para estar aqui falando para vocês no Fala Condomínio. A gente tem uma experiência bem legal com condomínio. Eu mesmo comecei já voltado com a parte de segurança com rastreamento veicular. Meu pai tinha uma empresa, uma empresa de rastreamento veicular, e aí a gente vendia muito para carro plotado, sabe? Aham. E a gente ficava olhando na rua, assim, os carros plotados, carro que tem motorista, né? De empresa que tem motorista, pra gente vender o rastreador. E num deles, foi um carro de uma empresa de portaria virtual, isso em 2016. Eu tinha 23 anos. Aí eu liguei pro meu pai na hora, aí eu conversei, entendi um pouco como é que funcionava, isso em 2016 ainda. Conversei com meu pai e falei, seu pai, vamos montar uma empresa dessa. E aí começou. Então, a gente seguiu em paralelo, né? Tanto a parte de rastreamento veicular como portaria virtual. Foi muito legal, assim. Aí, em 2016, começamos a estruturar. A gente fez uma união com uma outra empresa que já tinha alguns condomínios. E aí, em 2017, eu foquei integralmente na parte comercial. A gente cresceu pra caramba. Muito mesmo. 17. Em 2017. Chegamos a 40 condomínios, assim, muito rápido. Só que é engraçado, assim, que antigamente a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Sim. Era tudo analógico. A gente ligava via linha de telefone celular ou telefone mesmo, telefone de casa, sabe? E aí, cara, era muito analógico, assim. Eu lembro que teve uma vez que eu fui tocar num condomínio, assim, pra testar. E a gente usava linha de celular igual chip mesmo. Tinha uma chipeira, assim, em 2016. E aí a gente tocava assim 301 e tinha toda uma tecnologia ali para interfonar nos apartamentos, etc, utilizando o celular. Aí eu lembro que deu um sinal assim, te informa, o número chamado está... Isso no interfone, sabe? E foi muito legal ver a evolução do segmento, né? Aí começou a tecnologia VoIP. Antigamente a gente usava muita banda larga não tinha a estabilidade que tem hoje. E hoje a gente já migrou para o link dedicado, né? Que é um link mais estável. E aí a gente foi diversificando. Dentro do condomínio, a gente começou a perceber muitas outras necessidades, né? A gente instala interfone e câmera, por exemplo, dentro do elevador. E sempre que a gente precisa de instalar isso, né? Quando a gente vai implantar um novo condomínio, ele precisa contactar a empresa de elevador para mandar um técnico lá e vistoriar, né? E acompanhar a instalação, por exemplo, do interfone e da câmera. E era sempre uma dor do síndico. Quando a gente falava da manutenção de elevador, que tinha que chamar alguém lá, você não tem manutenção de elevador, não? E eu fiquei escutando isso uns 2 anos, sabe? Aí eu falei assim, quer saber? Nós vamos entrar nesse segmento também. E aí a gente entrou, a Veguard entrou no segmento de manutenção e, tá muito legal, sabe? Pra você ter ideia, esse é o NPS, a nota de satisfação mais alta da empresa hoje é de manutenção de elevador. A gente contratou, né, como sócio, na verdade, um engenheiro que veio de uma outra companhia e tem sido bem legal. E aí, já mais recente, a gente entrou no segmento de mini mercado. A gente também percebeu essa frente que estava crescendo muito e a gente já tinha todo o aparato, já tinha toda a estrutura ali, tanto de central como de logística e etc. E pra gente foi muito legal também entrar. Hoje a True Market, né, não usa o nome Veguard, então a True Market hoje atua também
A gente consegue fornecer também esse mini mercado. Então, na parte de condomínio mesmo, a VGuard tem a parte de portaria virtual, né? A parte de manutenção de elevador e o mini mercado. Então, a gente consegue abraçar bem o condomínio ali com as nossas soluções. Que legal, genial. E a manutenção de elevador me chamou a atenção. A manutenção de elevador começou com essa necessidade, então, de chamar um técnico para poder desenrolar, né, a parte de instalação do monitoramento, para dar comunicação ali. Mas no final do dia vocês também fazem manutenção. A gente também faz. Precisa mexer no fosso, precisa mexer no fosso não, no poço, precisa mexer nas máquinas lá em cima, na casa de máquinas, tudo isso faz também. E o mais legal é que aí, assim, a gente começa... Eu gosto muito de estudar estratégia, etc. E quando a gente tem um grupo de empresa, a gente consegue ter um diferencial competitivo muito grande. Por quê? Por exemplo, a gente juntou não só a expertise nossa, isso com o longo do tempo, né? A gente juntou não só a expertise nossa da portaria virtual, mas também da manutenção de elevador. Aí o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu integrar o controle de acesso no elevador, junto com a portaria. Então, o elevador hoje nosso da VGuard, a gente consegue instalar a codificação de elevador, então você acessa somente os apartamentos, o andar, né, que for da sua visita, enfim, que você tem a liberação, isso via leitor facial, via tag, enfim. E a portaria virtual também tem a opção de liberar ou não o acesso ao elevador para o visitante. Então, a gente conseguiu integrar as duas coisas, que também era uma demanda muito forte, né? E a gente acaba que a gente ficava muito refém, porque quando a gente mexe com o elevador, a gente fica refém de algumas peças que são muito caras, assim, sabe? E a gente conseguiu integrar a tecnologia Hikvision, tecnologia Intelbras, que é o que a gente usa hoje no dia a dia da portaria do controle de acesso, com o elevador. Então, a gente conseguiu fornecer uma solução mais barata e que funciona muito bem também, sabe? Caramba, que legal. E hoje o nicho de condomínios que vocês atendem, tem uma especificidade? Por exemplo, são mais comerciais, mais residenciais? Até mesmo a própria região, né? Então, a região de BH, metropolitana, como que funciona o nicho que vocês atendem? Hoje a gente atua na região metropolitana, de forma majoritária. A gente também tem clientes, uma carteira de clientes em São Paulo, e a gente faz hoje o serviço de hospedagem. A VGuard hoje, ela atende não somente os clientes dela, mas também outros clientes de outras empresas de portaria virtual. Então, tem algumas empresas que optaram por não ter central de monitoramento, por exemplo, que eles fecham a central e a gente atende de forma white label através da nossa central. Mas a atuação mesmo da VGuard enquanto condomínios próprios são Belo Horizonte, região metropolitana e São Paulo. São Paulo, Santo André e os arredores. Hoje, a gente tem duas linhas assim que estão bem interessantes. A primeira é do condomínio convencional mesmo, tá? Hoje a gente não tem tanta limitação, igual tinha antigamente, com relação a número de apartamentos. Hoje o maior que a gente tem são 240 apartamentos, porque hoje não necessariamente a gente precisa fazer o atendimento integral dos visitantes, prestadores de serviço e etc. A gente consegue fazer algumas linhas. Por que a gente não conseguia fazer de condomínios muito grandes antigamente? Porque às vezes a gente tinha só uma linha de atendimento. Então, por exemplo, eu tinha um interfone. Então, se fosse um condomínio muito grande, para um interfone, às vezes dava fila, né? Você pega um condomínio muito movimentado, assim, né? Sexta-feira à noite, etc. Você pode agarrar ali. E só que hoje a gente tem várias tecnologias juntamente com o aplicativo, tem um interfone separado para alguns condomínios para entregador, para iFood. Então a gente consegue abranger condomínios maiores, que antigamente não era possível. E agora tem uma linha muito legal, que é a linha de empresa. Empresa também tem sido muito legal, porque a empresa tinha mais ou menos a mesma dor de um condomínio. Muitas das vezes a empresa tinha um porteiro, tinha uma recepção, e aí a gente conseguiu fazer tanto para condomínio, tanto para empresa mesmo, como para condomínio comercial, para prédio comercial. Então, são essas duas linhas. Quando você diz empresa, é, por exemplo, uma fábrica, daí essa fábrica precisa de uma equipe de portaria. Exatamente. Aquela indústria que tem uma guarita, aquele galpão logístico. Então, toda essas empresas que têm essa demanda ali do controle de acesso mesmo mais profissional, a gente consegue fazer. Bacana. Bem interessante você comentar essa diferença de público que acontece, público e necessidades entre um condomínio maior e um condomínio menor. Porque você falando, né, de fila de portaria, me recorda alguns casos que a gente já viu na Eucondor de acontecer de portarias
precisarem urgentemente que os moradores buscassem as encomendas, porque não tinha espaço para deixar as encomendas. E tem morador também que pede umas encomendas doidas, né? A gente já viu o caso do morador que comprou pneu, viajou. Sério? Os pneus chegaram. Onde você vai guardar, né? Exatamente, a portaria. A galera com 4 pneus de carro, imagina. Então, o único vou armazenar esses pneus. Enfim, né? Dá todos esses problemas, mas o pessoal resolve. E o pessoal falou, cara, ó, a gente precisa ou aumentar a portaria. E realmente, quando são condomínios maiores, como por exemplo, a gente atende bastante condomínios da MRV, e a MRV, os condomínios que são entregues pela MRV, eles já vêm com a tecnologia e o condô. Legal. Inclusive, construtoras de condomínios, se vocês quiserem utilizar o serviço da Yucondô para poder já iniciar todo o processo da entrega dos empreendimentos, já com uma tecnologia embarcada que funciona, resolve para vocês, a gente está aqui disponibilizando esse serviço, pode falar com a nossa equipe, que ó, fica sensacional. Vocês não vão mais ter problemas com a entrega dos empreendimentos e também com o acompanhamento disso depois, manutenções e por aí vai, que sempre é um problema, né? Então isso é muito bacana. E aí a gente faz toda essa parte de entrega para a MRV, e normalmente eles têm uma área em que você armazena as entregas, em que você faz todo o controle de acesso também, às vezes 2, 3 portarias. Os condomínios MRV têm característica de ser condomínios com mais de 300 unidades normalmente. Então, os problemas são diversos. Teve alguns condomínios nossos que eles fizeram ou coloca o locker mesmo, né? Ou então na própria guarita, eles separam a guarita para a pessoa guardar a encomenda. Aí a gente coloca um controle de acesso na porta da guarita ali, com câmera, com tudo. Aí o entregador chega, deixa ali. E a gente notifica o morador que a encomenda dele chegou. Aí ele já pode receber. Mas isso daí é engraçado, legal, né? Porque quando você coloca a portaria, às vezes você resolve um problema e aparece outro. Você, poxa, e agora? Mas essa necessidade é bom pra gente também, né? Da gente, sim. É sempre um passo pra gente evoluir. Sim, que bacana. Bom, pra quem está nos ouvindo aqui e talvez tenha ouvido por cima falar de portaria virtual ou não conhece portaria virtual, Felipe, se você puder compartilhar o que é isso, né? Então, aquele síndico, o síndico que está aqui nos ouvindo, portaria virtual, o que é isso? É um Zoom? Vou fazer uma call ali? Como é que funciona? Para o pessoal poder entender melhor. E também, se você puder citar uma ou duas dores que normalmente o pessoal tem, já puder explicar, seria bem bacana para quem está nos ouvindo. Legal. A portaria virtual, agora a gente tem algumas derivações, né? Tem portaria virtual, o pessoal fala também de portaria remota, tem portaria híbrida, portaria autônoma. O que a portaria virtual ela faz hoje, tá? Quando um visitante chega e toca o interfone e o porteiro atende ali, né, com a portaria física, o que a gente faz, a gente substitui esse porteiro físico numa guarita por uma central de monitoramento, que aí quando o visitante toca, esse chamado é recebido lá na nossa central. A nossa central tem mais ou menos 22 TVs dessa, que a gente consegue visualizar o visitante, né, atender o visitante, portaria bom dia. Eu vou no 301 do Léo. A gente interfona pro Léo como se estivesse numa guarita ali mesmo. Ô Léo, o Felipe chegou. Se é um vidro fumê fechado ali... É exatamente isso. Olha, muito legal você ter falado isso, porque no início tinha muito esse receio, né? O pessoal falava assim, não, mas aí é porque é portaria virtual, às vezes é melhor o pessoal achar que tem porteiro físico aqui. Aí muitas das vezes a gente espelhava a guarita, colocava, enfim, né, tampava, blindava ela ali. É sério, e não dava pra saber que não era o porteiro ali. Só que aí pro final, a gente percebeu que o fato da pessoa saber que é portaria virtual, não tinha aquele fator do tipo assim, agora tá mais fácil. Pelo contrário. Porque ali, se você vê o porteiro dormindo, você sabe que você pode entrar. Agora, a portaria virtual não tem como. E a gente espalha um tanto de câmera, né? Com inteligência artificial, enfim. Então, ou seja, aí a gente vai e chama no apartamento normal. No apartamento normal. Ô, Léo, o Felipe chegou. Pode liberar? Pode. De lá mesmo a gente já libera. E não só isso, né? Não só a parte do visitante. A gente também libera... Facilita muito o controle de acesso para o próprio morador, com facial, com aplicativo, controle de garagem, via aplicativo também. Tem a parte das entregas, que aí você pode não somente ter esses espaços, né, ter um escaninho, ter um local para guardar, você também é notificado que sua entrega chegou, e a gente trabalha muito com a figura do zelador. Então, o zelador, ele, quando a gente chega, né, quando recebe uma encomenda, a gente liga para ele, a gente fornece um celular para o zelador, a gente liga para o zelador, a entrega do Léo chegou. Aí ele vai lá, recebe, armazena e o Léo é notificado, por exemplo. Então, a gente consegue... Aí, quais são as dores, né? O que a gente busca tratar com isso? A gente sempre focou muito no viés de segurança, né? Só que a gente consegue trazer não só o aumento de segurança, mas também uma redução de custo. Porque o que a gente faz com a portaria virtual, a gente otimiza muita coisa.
a linha que a gente consegue enfrentar na portaria é que você tem um tempo ocioso do porteiro ali para um condomínio muito grande. Então, eu consigo colocar esse porteiro dentro de uma central de monitoramento com um aparato tecnológico muito forte e eu consigo que um porteiro consiga tomar conta de mais condomínios e com mais segurança. E ali ele não dorme, ele tem todo o monitoramento da própria central mesmo. E aí eu ofereço segurança, mas muitas das vezes o condomínio está buscando redução de custo, né? Então, a gente consegue tratar as duas coisas. A gente foca sempre na segurança e o condomínio também consegue reduzir o custo com essa solução. E além disso, a gente ainda tem algumas soluções. Legal. E essa solução da portaria virtual convencional, geralmente é para aquele condomínio que tem um porteiro físico e que ele quer reduzir custo, por exemplo, e aumentar a segurança. Mas a gente também tem tem uma portaria que é uma portaria um pouco mais simples, que é uma portaria autônoma. Que aí ela é toda automatizada e não tem o atendimento, por exemplo, do visitante para a nossa central. Então, no caso da portaria autônoma, o chamado sai direto para o apartamento. Então, você tem toda a tecnologia de uma portaria virtual, só não tem o atendimento da central. Aí a gente chama pelo morador, tanto pelo interfone, pelo celular ou pelo aplicativo. E o morador atende o visitante, pode visualizar ele também, faz a liberação, tudo normal, pelo aplicativo mesmo. Então, na prática, se eu der uma canelada, me avisa. Então, por exemplo, eu tô aqui com o meu celular. Cadê? Tá aqui. Deixa eu pegar. Então, eu tô aqui com o meu celular, aí tô aqui conversando com você. Legal. Aí, vamos imaginar que tem essa portaria autônoma que você comentou aqui agora. Estamos aqui conversando, de repente, começa a ligar aqui VGuard. Aí eu vou lá, eu atendo, ou seja, pelo aplicativo ou pela tecnologia, vou lá, atendo e falo, olha só, chegou, sei lá, Pedrinho. Aí eu libero ou não. É isso. Exatamente. Legal. Você consegue visualizar, você consegue conversar com ele, aí vai ter um botão assim, igual quando você desbloqueia o celular, vai ter pra você arrastar assim, que você arrasta e abre a porta para ele. Que legal. Então, você consegue fazer isso tudo de onde você estiver, assim. Nossa, tenho várias perguntas, mas eu vou buscar uma aqui, que eu vi a notícia saindo, você deve ter visto essa notícia, saiu, acho que, sei lá, uma semana atrás, alguma coisa assim, quer ver, ó, portaria virtual, tô pesquisando ao vivo aqui, né? Ó, portaria virtual, Aqui, ó, não sei se dá pra você ver, chegaria como se fosse assim, ó. Aí você viu o visitante, daqui mesmo você já aperta e libera. Mostra pra turma, coloca aí. Não sei se dá pra ver. Bem legal. Daqui mesmo, se a gente arrastar esse botão pro lado aqui, abre a porta. Isso aqui, se o visitante estivesse aqui, você estaria vendo, né? Que legal. Então, Genial. Eu vou até abrir um portão aqui, que você consegue abrir o portão por aqui, ó. Tá vendo? Aqui o portão tá fechado, ó. Ok. Testando ao vivo também. Ó. Aí eu fiz pra abrir. Aqui, ó. Tá abrindo, tá vendo? Ah lá, o portão abrindo. Que legal. Não sei se dá pra ver Nossa, dali. genial. Deixa eu aumentar o brilho. Muito bacana. E aí eu vou e fecho ele também. Muito bacana. Legal, né? Que legal. E, por exemplo, muita gente hoje usa o aplicativo ao invés de usar o controle. Então, muita gente mesmo. Sim. Que bacana. Aí, por exemplo, o nosso aqui, isso aqui é o da VGuard mesmo, isso aqui é lá da nossa sede. O pessoal na sede, lá, o tempo fala assim, todo, pô... Não, ele deve estar mostrando. Aí, ó, agora eu tô fechando, ó, tá vendo? Muito bom. Não sei se dá pra ver. Você tem que colocar um separado. Lá, fechou. Legal. E aí eu consigo fazer tudo daqui. E aí, por exemplo, aqui eu deixo liberado a questão da localidade. Na maioria dos condomínios, por exemplo, a gente coloca que eu posso fazer isso aqui só se eu tiver, sei lá, 50 metros do condomínio. Entendeu? Você aumenta a segurança. No nosso aqui, como eu tenho que demonstrar, e às vezes não é sempre que eu tô lá, né? Aí a gente deixa liberado. Então, você tem mais um bloqueio com relação a isso. Que legal. Ó, eu pesquisei aqui na hora. Seguinte, talvez você tenha visto essa notícia, e essa é uma das perguntas que também tem a ver com o que você comentou do contato direto com o zelador. No O Tempo, mas isso saiu em vários outros lugares. Porteiros trocados por portaria virtual poderão receber indenizações de 10 pisos salariais. Não sei se você chegou a ver essa decisão. Decisão não, eu não sei se foi uma decisão. Tá aqui, ó. TST, Tribunal Superior de Trabalho, isso é de São Paulo, na verdade. É de São Paulo, isso mesmo. Maravilha. E, desculpa, como que você vê esses movimentos, né, esses avanços que a gente vai fazendo tecnologicamente, mas que, por outro lado, a gente tem, como posso dizer, são
não vou dizer travas, mas eu vou dizer que são visões que não colaboram com a gente desenvolver novas profissões, com a gente desenvolver tecnologia e por aí vai. E também, emendando nesse ponto aqui, bem rapidinho, zelador. Você comentou que o zelador também, ele tem uma parceria junto, né? E aí ele acaba pegando encomendas, essas coisas, fazendo algumas atividades, que muitas vezes podem ser atividades relacionadas a porteiros. Eu já vi casos do pessoal falar assim, pô, mas daí o zelador tá fazendo função de porteiro, como é que fica? Os sindicatos, né? Como que você vê isso? Não tem uma solução rápida, mas como você analisa esses casos? Do tribunal do TST lá de São Paulo, ele aprovou, né, a convenção coletiva, eles tinham tentado tirar essa cláusula e agora, né, foi aprovada a cláusula de desindenizações para quem trocar a portaria virtual, o porteiro físico pela portaria virtual. Assim, vai muito no contrário, na contramão, né? Aqui em Belo Horizonte, se não me engano, eram 3 ou 4 e agora, a partir de agosto, já são 5. Então, aqui não está muito diferente. 5 salários. 5 salários de indenização. Então, se você trocar a portaria física para a portaria virtual aqui em Belo Horizonte, né? Você tem 5 salários de indenização. Isso vai muito na contramão, né? Eu fico pensando assim, porque muito do... Isso já está aprovado? Já está aprovado. Então, 1º de agosto. Então, por exemplo, para a turma que está aqui em BH e a turma é São Paulo capital, né? Ou São Paulo, aí cada um é de um jeito lá. Santo André é uma legislação, não é veio por cidade mesmo, esse sindicato. Alguns sindicatos abarcam mais cidades, outros menos. Então, aí qual que é o detalhe? Qual que é o ponto importante? Se você tem essa indenização, para caso no caso de rescisão, só que é para condomínios que têm portaria física própria. Quando é terceirizado, não. Então, se for uma portaria terceirizada, né, que você contratou uma empresa de terceirização de mão de obra, aí você pode fazer isso. E assim, a gente tem sempre que ajustar essas dificuldades, né, que nos são impostas. Eu fico pensando, eu falo assim, pô, a inteligência artificial, por exemplo, ela é muito soberana, assim, ela é muito forte, mas, ao mesmo tempo, ela tira alguns cargos de trabalho, algumas coisas que a gente tem conseguido otimizar. Sim. E, pô, será que daqui a pouco vão falar assim, quem diminuir um cargo de trabalho por causa de inteligência artificial vai ter que pagar indenização? Eu acho que não é muito que faz sentido, porque quando a gente vai estudar, principalmente economia, assim, um dos principais antídotos que a gente tem contra a inflação, contra juros altos, contra recessão, enfim, é produtividade. Então, quanto mais produtivo um país for, mais blindado ele está dessas crises, né, econômicas. Sim. E o que a gente faz com a portaria, e não só a portaria, mas muitos outros exemplos de avanço tecnológico, é a gente conseguir produzir mais com menos. Sim. Então, ou seja, a gente tem os recursos nossos, né, dado que os nossos recursos são finitos, né, eles são limitados, eu consigo fazer, por exemplo, um trabalho que antes eram feito por 4 porteiros, né, um porteiro tomava conta, sei lá, de 8 portarias, um porteiro tomava conta de uma portaria, eu consigo tomar conta, por exemplo, de 8 portarias com um porteiro. Então, eu consigo aumentar a produtividade mesmo do país como um todo, sabe? Eu consigo usar menos recursos para fazer mais coisa e mais inteligente, mais seguro, sabe? Então, eu acho que isso vai muito de contramão com o que a gente pensa hoje. Ao mesmo tempo, isso gera mais uma dor e mais um passo para a gente evoluir, né? A gente tem hoje, né, a parte da portaria remota, né, da portaria, e é muito claro lá, né, essas empresas que tem, quando você tem a central de atendimento, quando você tem um atendimento, né, um controle de acesso remoto. A gente tem outras linhas que não se enquadram na portaria remota como um todo, que é essa portaria autônoma, que é como se fosse uma tecnologia normal hoje de facial, que é o que já tem hoje na grande maioria dos condomínios, né, que se chama no apartamento e etc. Então, a gente tem essa solução, que é uma solução intermediária e que não é abarcada, né, não é contemplada por essa limitação. Entendi. Que é basicamente o prédio que não tem nada, ele consegue modernizar muito o que ele tem hoje para a gente solucionar. Mas isso realmente é uma dor, assim, que é complicado, sabe? E assim, até meu sentimento que até demorou, né? A portaria, ela tem desde 2014, 2013 aqui no Brasil. Hoje em São Paulo, mais de 30% são portarias remotas. Aqui deve estar mais ou menos nisso, deve estar um pouco abaixo. Mas é uma luta, assim, e acho que a gente tem que explorar agora as outras oportunidades que vão surgir com isso também. A Condoeduca é uma plataforma feita para quem quer dominar a gestão condominial de forma prática, moderna e respeitada no mercado.
Capacitação 100% online com especialistas que entendem que você vive na prática. Sim, eu acho que o foco ele tem que estar aí. Né? O foco ele tem que estar... Nós na Yukondo, a gente também trabalha com tecnologia, a gente quer proporcionar economia, quer proporcionar comodidade para os condomínios, conseguir fazer com que os condomínios eles sejam mais profissionais, com que eles sejam realmente valorizados. E o que a gente percebe, para esse tema, né, para esse assunto, é muito difícil a gente dizer o que é certo, o que é errado. Porque, claro, a gente sabe que as tecnologias, elas... todas, desde que elas começaram a ser inventadas, elas vêm substituindo, de algum modo, um trabalho humano, que ele é repetitivo, e um trabalho humano que muitas vezes ele pode ser otimizado e pode ter uma produtividade muito maior. Então, toda tecnologia fez isso. Quando foi inventada a roda... O caminho é esse, né? Exato. Quando o cara inventou a roda, foi para facilitar o que antes pessoas carregavam. O que foi, sendo bem, né, generalista aqui. Então, a gente fala de computadores, é a mesma coisa. A gente fala de software, de tecnologias. Máquina agrícola, Máquina agrícola, exatamente. Máquina agrícola. Antes, para você fazer colheitas, era muito tempo. E hoje a gente tem uma excelente produtividade e consegue, né, fazer uma escala muito grande. Então... é difícil a gente conseguir dizer o que é certo e o que é errado, porque sim, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que não estão, ainda mais com a velocidade de hoje, não estão qualificadas e talvez não tenham nem tempo de se qualificar para fazer uma transição, mas ao mesmo tempo a gente fica à mercê de um sistema travado ali, travado, um sistema atrasado, um sistema, sabe, precário, que, como você disse, a gente sabe que essa é a realidade, muitas pessoas na portaria, elas não estão full time ali. Elas não estão o tempo todo trabalhando, concentrados, ou porque sobra tempo. Às vezes é um condomínio de, sei lá... Pô, à noite o pessoal dorme. Exatamente. Isso não qualquer adianta... pode me colocar lá, exato, eu vou dormir. Exatamente. Não adianta falar que não acontece, porque acontece. De madrugada, assim. O tempo todo Então, ele sem atendimento, sem nada. Exato. Então, otimizar isso, com certeza, é um aumento de produtividade. Então, é um tema sensível, é um tema que sempre vai, né, por um lado, vai emperrar as tecnologias de avançarem, como acontece com a Yukondo também em diversos tópicos, e do mesmo lado, as empresas, as tecnologias tentando avançar para conseguir aumentar essa produtividade. Eu sinceramente, assim, eu até... eu tento enxergar tudo como oportunidade, sabe? Porque você olha isso, se você parar pra pensar mesmo, dá aquele desânimo, né? Você fala, nossa, agora assim, pra vender vai ser mais difícil, pra isso eu falo assim, cara, o que eu posso tirar desse movimento, sabe? O que eu consigo melhorar ainda mais? O que eu consigo fazer pra... Às vezes, assim, vamos pensar, né? Tem 5 meses de indenização do salário do porteiro. Cara, eu vou fazer um negócio tão legal que vai valer a pena. Sabe? Eu tento pensar assim. E é engraçado essas evoluções. Há uns 3 meses atrás, eu tava num casamento, eu conversando com um amigo meu. Um amigo meu tem uma pequena fazenda em Goiás. E ele me falou de uma profissão que eu falei assim, cara, eu estudei, eu li isso aí em revista de 10 anos atrás. Ele falando que ele tem toda a parte de adubo, fertilizante, etc, para plantação, e que agora ele tem um drone, cara. Ele comprou um drone tipo de 120 mil reais, e aí o drone, ele faz o trabalho, tipo assim, de sei lá, 2, 3 semanas de uma equipe de fertilização e etc, ele faz tipo em um dia. E olha só, aí daqui a pouco vai falar assim, não, caramba, se você trocar esse serviço aqui por um serviço de um drone, você vai ter que indenizar. Sabe, eu acho que não faz sentido. E outra coisa, aí o que eu ia falar surgiu a profissão que eu via nas revistas, que é a profissão de piloto de drone. Exatamente. Assim, você imagina que tem isso, mas, pô, isso aqui foi real. Foi tipo um amigo meu agora tem um piloto de drone contratado na fazenda dele. Então, assim, você vê como é que são as coisas, né? Muito legal. E assim, enfim, então... Falando dessa substituição, Felipe, me lembrei de um caso que também foi notícia há algum tempo, algumas semanas atrás, que em Nova York... eles estavam substituindo as pessoas que trabalhavam no caixa por pessoas que trabalham de forma remota, utilizando o Zoom, Meet, coisa assim. Colocava ali um monitor e a pessoa atendia, sabe de onde? Filipinas. Eles contratavam as pessoas em Filipinas, olha que doido. Contratavam as pessoas em Filipinas, tinha ali um monitor e esse era o caixa. Então, assim, não tinha pessoa ali, tava ali o caixa, a pessoa lá de Filipinas fazendo o processo. Eu vejo que é uma consequência isso, que... a gente comprar produto, por exemplo, essa caneta. Aqui, ó. Caneta que eu tenho aqui, Samsung. Essa caneta aqui, Samsung, se não me engano, é sul-coreana, se eu não estou enganado. Cara, isso aqui veio da Coreia do Sul.
veio da Coreia do Sul. Se pegar os equipamentos aqui desse microfone, provavelmente veio da China, alguma coisa. Ou seja, a gente importa muita coisa. TV, LG, cara, a gente importa muita coisa. Por que seria o contrário de importação de serviço? Né? Importação realmente de mão de obra. A pandemia, ela veio e conseguiu destravar um pouco mais isso, deixar mais rápido. Né? Agora a gente está num movimento até contrário, né? Que o pessoal falou assim, não, foi tudo home office, aí agora tá rolando um rebote, assim, de não, agora todo mundo é presencial. Mas, por exemplo, tem um caso, minha irmã trabalha na Johnson's, lá na Suíça. E aí ela mudou pra lá tem uns 6 anos, mais ou menos. A equipe dela são 8 pessoas. Aí 3 são da Suíça, 5 são indianos, cara. Aham. Você acredita? Indiano. E assim, diz que o pessoal é uma máquina. O pessoal é muito bom. E assim, trabalha normal e, sabe? Então, você vê como é que essas barreiras... E é muito legal essa questão dessas barreiras, assim, porque a sensação que a gente tem de perto e de longe, assim, vai muito de acordo com o meio de transporte, né? Sim. Você pega... Tem tanta coisa que facilita hoje, quando a gente vai pra Confins... É longe pra caramba. Sim. Mas se a gente tivesse um metrô aqui que fosse lá, chegasse lá em 10, 15 minutos, ia ficar mais perto, né? Total. E hoje, com a tecnologia, tudo tá mais próximo, né? Você fala de chamada de vídeo, o cara consegue de ir lá, ele consegue... Não, e é muito legal você ter falado isso também da questão do caixa, porque eu não sei se você já fez compra lá nos Estados Unidos. É desesperador você fazer uma compra nos Estados Unidos quando tem um caixa lá, uma pessoa física. Sim. Porque eu acho que eles são treinados a fazer muito rápido, a passar o código de barras ali muito rápido, e você tá colocando as encomendas. Na velocidade que você coloca, ela já pega assim, já passa, assim, já pega assim, já passa. Você fica desesperado, você fala assim, nossa, essa mulher tô atrasado. aqui... é sério. Você fica igual o vídeo que eles fizeram de brincadeira do Espoleto, sabe? Que era tudo muito rápido, assim. Cara, é assim... Mas enfim, eu acho que mas eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre a gente conseguir ter mais coisa, ter mais recursos, conseguir produzir muito mais com os recursos que a gente tem. Hoje a gente tem ali 220 milhões de pessoas, de habitantes. Pô, qual mais a gente consegue produzir, a gente consegue gerar riqueza, a gente consegue gerar emprego, enfim, né? Com o que a gente tem hoje. Eu acho que é nessa linha e assim... Vambora, vamos desenvolver a tecnologia cada vez mais. Legal. Olha, para quem está aqui nos ouvindo, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal da YouCondo, que você sempre vai ficar sabendo sobre as melhores novidades sobre condomínio. Como que você pode melhorar o seu condomínio, a sua administradora, deixar ela mais profissional e conseguir entregar mais produtividade. Sempre com economia e comodidade também para toda a turma que está utilizando. Se você até agora chegou nesse podcast e não se convenceu e não conseguiu entender o que é uma portaria virtual e quais são esses benefícios, eu vou pedir agora para o Felipe para realmente colocar medo em vocês. Porque a próxima pergunta é, quando você visita os condomínios e vocês atendem ali a turma, quais são as principais falhas de segurança que vocês olham e você fala, cara, eu não acredito, isso daqui é uma falha de segurança gigante. Como que esses condomínios estão até hoje sem isso? Né? Então, onde que você vê que estão os maiores problemas de segurança dos condomínios? E, claro, né, que vocês acabam resolvendo. Eu vou falar por experiência própria, tá? Hoje, de todas as tentativas de invasão hoje dos condomínios, cara, 90% ou mais, isso é experiência nossa de 10 anos, é portão de garagem de meia-noite às 6. Então, esse ponto ali é muito difícil você ver, igual, tem gente que fala assim, mas o pessoal tá querendo colocar o blindex ali, ao invés de muro, ao invés de grade. Raramente você vai ver alguém quebrando um blindex para entrar no condomínio, até porque faz muito barulho, etc. Mas o portão de garagem de meia-noite às 6 é o ponto mais vulnerável de um condomínio. Então, assim, é ali e principalmente os deslizantes. Então, tem uma coisa muito fácil, assim, que dá para fazer. Você pode fazer com serralheria. Eu lembro que eu tinha um sócio que ele era muito forte. Ele chegava, assim, no condomínio, primeira visita do condomínio, ele chegava e levantava o portão, assim, ó. Aquele portão deslizante, levantava na mão, abria ele, para mostrar até pro seguinte, falava assim, olha como é que tá isso aqui, levantava. Então, hoje a gente faz um reforço em todos os portões, para não deixar, como se fosse um cão, assim, um dedo de ferro, né, que você entra aqui que a pessoa não consegue suspender. Então, o pessoal, geralmente, eles encontram muita vulnerabilidade na parte dos portões. Então, eu sugiro esse reforço, que é uma coisa simples de fazer e resolve. E a gente tem também a parte de iluminação. Iluminação são coisas simples que dá para resolver. Tem muito condomínio que ele fica muito escuro, que a gente não consegue, que não fica... Que a pessoa pode fazer o que quiser ali, que não vai ser vista, tá? Então, para condomínio, para aquele que não... Pô, às vezes eu não tenho nem perfil de portaria virtual. Eu sugiro mexer no portão.
tá? As outras, a gente tem algumas outras tecnologias agora que têm sido muito legais, tem umas câmeras agora, já com inteligência artificial, tem umas câmeras que já iluminam com o movimento, então você tem o fator, não só o de segurança em si, mas o fator de inibição, ele é muito importante. Porque quando você sinaliza que tem portaria virtual, quando você coloca mais câmeras, quando você coloca todos esses artefatos de segurança ali, todas essas tecnologias, e você tem um condomínio do lado que não tem nada, eles escolhem aquele que não tem nada. Sim. Então, assim, infelizmente, a luta é essa, sabe? E outra coisa, a gente tem evoluído muito a parte de leitor de facial, tá? Leitor facial, fechadura eletromagnética. Então, essas tecnologias, elas têm ajudado muito e facilitado muito mesmo a vida do morador. Porque antigamente, a gente tem muito viés de que a segurança, a gente tem muito aquela impressão do avião, do raio-x, que a gente você tem que tirar o celular, tem que fazer isso. É muito burocrático a segurança em muitos aspectos. Só que hoje a gente tem conseguido fazer as coisas muito mais seguras e também mais práticas, né? Então, você consegue monitorar isso, você consegue facilitar bem a vida do morador no acesso do condomínio, sabe? Então, dando uma dica, assim, se eu pudesse falar assim, se eu pudesse escolher uma para a pessoa, para o condomínio, eu ia falar portão de garagem. É o ponto mais vulnerável. Principalmente nesse... Principalmente o deslizante, mas o pivotante também não foge muito. Não foge, não. Então, assim, aí no pivotante, que é aquele assim, né? Você tem um deslizante, tem um pivotante. No pivotante é importante colocar a fechadura eletromagnética. Então, para a pessoa, mesmo se ela forçar ali, ela consegue... Entendi. E aquele que é assim, acho que é basculante, né? Mesma coisa, aí coloca o magnético. Interessante. Que então, legal. assim, hoje... E o pessoal não sabe disso, cara. Não vê essa... Eu tô tentando lembrar no meu condomínio aqui. Você não tem essa interessante. Pra pular o muro, essas coisas, são raras às vezes, sabe? Mas agora, portão de garagem sempre... E é ladrão de galinha. Por exemplo, pelo menos em Belo Horizonte, é muito ladrão de galinha mesmo, assim. O cara entra pra pegar uma bicicleta, pra pegar alguma coisa que tá ali. Às vezes entra e pega, sei lá, um micro-ondas que tá no quartinho do zelador. É esse tipo de furto que a gente tem aqui, sabe? Interessante. Essa questão do portão que você falou é porque tem aqui a engrenagem e daí tem o portão aqui com aquela... Eu não sei o nome técnico, mas sei lá, aquela esteira aqui em cima. Isso, né? Cremalheira. Isso. Como? Cremalheira. Aí ela vai girando, vai abrindo o portão. Se você suspender isso... tira ela dos dentes, você empurra. Alguns ainda tem, você ainda tem tipo um trilho em cima, sabe? Só que você tem uma certa folga ali. E é ali que eles exploram. Entendi. Então... É muito importante trabalhar no portão de garagem. Interessante, bem interessante. E se a gente fosse... Então a parte de segurança, nessa parte de segurança geral mesmo do condomínio. E se nós fôssemos falar do outro serviço que vocês também prestam, que é na parte dos elevadores, quais são os principais pontos de atenção que os zeladores, a equipe de gestão, então também os zeladores, né, toda a equipe pode ficar de olho dentro dos elevadores, que são sinais de que tem alguma coisa errada com a manutenção? Então, as principais coisas que vocês olham e falam, isso aqui tem que olhar, né, precisa de uma manutenção, ou precisa de uma prevenção de alguma forma. Porque o pessoal, vou falar, desculpa, mas vou falar para você. A gente já viu, com os mais de 6.500 condomínios que a gente atende na Yocondo hoje, a gente já viu muitos casos de negligência. Casos em que os próprios moradores, inclusive, eles falam, não, esse daí pode deixar mais um ano assim. Não, isso daí, nossa, quanto que é o orçamento? 1.000, não precisa. Deixa, nunca deu problema nesse nível. Então, o que você teria para compartilhar nesses casos? O elevador, ele é muito regulamentado, tá? Então, se a empresa seguir, né, em grande parte ali, o que é o protocolo dela, já resolve muita coisa. Então, assim, o síndico não precisa inventar a roda. A gente precisa que a empresa de segurança, a empresa de manutenção de elevador, siga ali os protocolos de manutenção. Então, por exemplo, você tem a RIA, que é o relatório de inspeção anual, que é todo um relatório que é um relatório mais robusto, que tem que ser feito no elevador. A gente tem as manutenções preventivas mensais. Então, essa manutenção é importante acompanhar se elas estão sendo feitas. E assim, falando por experiência própria, tá? A gente, muitas das vezes, você faz a manutenção, a gente sobe, desce o elevador, olha em cima, olha embaixo e tal. E a gente, muitas das vezes, não pega, às vezes, um barulho que dá eventualmente, tá? Então, é muito importante sempre, tudo que acontecer com o elevador, comunicar à empresa de manutenção para ela ficar ciente, porque no dia a dia você consegue perceber muito mais coisa. E
Principalmente barulho, solavancos, parar desnivelado. É muito importante que a empresa esteja ciente disso. E o essencial é a RIA, que é esse relatório de inspeção anual, e essas manutenções preventivas mensais. Aí acompanhar se está sendo feito com EPI, acompanhar se está seguindo todo o protocolo, todo o rigor ali das manutenções preventivas. E tem uma alternativa, que é o seguinte, os elevadores, né, em sua grande maioria, eles são muito antigos, assim, a gente tem as construtoras, né, que estão entregando agora e etc, tem algumas mais recentes, mas você tem alguns elevadores que têm 30, 40 anos. E aí, a gente tem duas modernizações que o pessoal faz, que elas são muito importantes. Que é, a primeira que é menos importante, que é o que o pessoal mais gosta, inclusive, que é aquela modernização estética. Que chega, põe um espelho, troca todo o revestimento do elevador. Só que a mais importante é a modernização da casa de máquinas, a modernização do maquinário. Então, esse maquinário, você consegue modernizar o elevador sem mexer em nada na parte estética, ou seja, só reforçando mesmo a parte de maquinário mesmo, casa de máquina, inversor e etc. E essa é muito legal para condomínios ali que tem com idade mais avançada, né? Para esses elevadores que estão com idade mais avançada. A parte estética, ok, legal, valoriza, mas eu julgaria ali que a mais importante é essa do maquinário em si. Tá? Então, pontos de atenção, desnivelamento, barulho, barulhos também que acontece. Solavancos, movimentos bruscos. E sempre fazer o acompanhamento mensal e a RIA que você comentou. RIA. E porta também, porta abrindo e fechando. Às vezes, algumas portas, elas fazem barulho, né? Para abrir, para fechar, é importante falar isso. E os botões, tem alguns botões que ficam sem funcionar, o botão de alerta, botão de alarme, né? Então, tem um interfone que toca no térreo. Você falou isso, eu lembrei de uma coisa. Agora eu tenho certeza que você que está nos assistindo aqui, você tem essa dúvida também. Aquele botão de fechar a porta, ele funciona mesmo ou não? É pra funcionar. Sabe igual que você tá aí? Do meu condomínio mesmo, que não é com a gente, não funciona, cara. Não funciona. E é aquele 3 segundos que é um tédio, né? Você fala, putz, você aperta assim, não liga a luzinha. Eu já reclamei lá, não funciona. Mas bom. É pra funcionar, tá? Muito bom. Falar pra você, Felipe, um caso, né? Citando esse exemplo da casa de máquinas que você falou, nós trouxemos um outro convidado aqui também, que era específico para a manutenção de elevadores. Era um técnico específico para a parte de manutenção de elevadores. E ele trouxe um insight para nós que eu jamais teria imaginado que acontecesse, que era o seguinte. As casas de máquinas, principalmente dos prédios que são mais antigos, elas eram de difícil acesso. Uma casa de máquinas, você tinha que acessar, é muito desconfortável, era um negócio ruim. Era um negócio que, às vezes, a pessoa, ela tinha que passar, sabe, ela tá na beira, assim, do prédio, ali do condomínio, e dela tem que meio que ir se passando de lado, assim, pra entrar no alçapão e fazer toda uma bagunça. E aí ele falou, cara, a modernização desses espaços, como você também citou, ela também é muito importante por esses casos que você citou, e ele falou mais um, que... Imagine, você chama a pessoa da manutenção, sei lá, sábado, domingo, melhor. Para o elevador tem que fazer manutenção no domingo, né? Aí no domingo tem um acesso difícil, já tá, sei lá, 5 da tarde, tem que soltar um negócio lá, uma chave, um negócio... Enfim, tem que pegar a chave em algum outro lugar. Exatamente. Nossa, isso acontece demais. Excelente caso. Fui lá e esqueci a chave no carro. O que normalmente, intuitivamente acontece? As pessoas que estão fazendo a manutenção, elas, não, deixa esse aqui. Não, esse aqui eu arrumo na segunda-feira. E aquilo vai se enrolando e acaba não fazendo. Por quê? Porque o difícil acesso e a difícil, manutenção do local faz com que dificulte também a manutenção e dificulte todo o trabalho ser executado com excelência. Então, abre brecha para esse tipo de caso e, assim, independente de se é certo ou errado, se sim ou não, enfim, independente disso, o ponto é, pessoas vão usar aquele elevador. Se elas vão usar e tem uma situação como essa, o que pode acontecer? Né? Então... E assim, aí tem um ponto legal também, eu tenho para mim que uma obra, assim, uma instalação técnica, um maquinário bonito, não dá manutenção, cara. Porque, assim, é muito... Quando você vai ver os locais, os condomínios, enfim, os equipamentos que estão dando problema, quando você pede uma foto,
Geralmente é aquele que tá um caos. Tá um ninho de guacho ali, como diz meu pai. E quando o condomínio, quando a instalação tá bonita, tá limpo, tá conservado, o maquinário tá legal, tá pintado a casa de máquina e etc. Cara, é muito difícil da manutenção. Parece que assim, o maquinário ele sabe onde é que ele tá inserido, sabe? Ele se sente em paz ou não. Até mesmo por causa do nível de poeira, calor, ventilação, tem uma série de coisas que influenciam muito nisso, sabe? Sim. E aí, é responsabilidade do condomínio também deixar esse livre acesso para o técnico de elevador, que às vezes não é feito, né? Então, esse é um ponto de atenção. E é muito legal, agora falando sobre passageiro preso também, cara, o síndico, o morador, ou aquele cara que tem ali uma certa habilidade, tem aquela chave triângulo ali em casa, por algum motivo, cara, ele não pode abrir o elevador se tiver algum morador preso. Exceto somente a empresa de manutenção de elevador e, em último caso, o bombeiro. Não pode mesmo, porque assim, o elevador ele é uma máquina comum, né? Que ela pode ter intermitência, ela pode funcionar em alguns momentos ou não. E assim, às vezes você tem aquele desespero ali para abrir, para resgatar a pessoa, mas não pode fazer isso. Tem que tranquilizar, nesses casos de morador preso, tranquilizar, conversar e etc. E não abrir. Porque às vezes essa abertura, ela se dá, o elevador travou por algum motivo, por um freio de emergência, porque e às vezes ele para no meio do caminho. Sim, entre andares ali. E assim, e pode ser que ele volte a funcionar. Né? Nesse período ali, pode ser que ele suba pro andar de cima ou de baixo, né? Então, assim, a gente não pode, principalmente nesses casos que ele tá na fase intermediária, não pode mesmo se a empresa de manutenção não estiver presente ou o corpo de bombeiro mesmo. Sim, interessante. Então, e a sensação, nós como usuários do elevador, a gente não tem a noção da velocidade que ele pega, né? Cara... Mas ele pega 10 km por hora, tem elevador se você andar em cima da máquina... Em cima da máquina do elevador, você sobe em cima da máquina assim e ele movimenta, é uma velocidade, é um vento que você não acredita, porque ali dentro você não vê, né? Sim, ali dentro você não vê a velocidade, as coisas. E é muito importante, principalmente para o síndico que está acompanhando, o síndico responde criminalmente nesses casos, se ele intervir ali de forma indevida. Não pode mesmo, assim, isso é sério. Não é uma coisa do tipo assim, é uma boas práticas, não. É uma responsabilidade criminal mesmo, tá? Você citando isso, Felipe, me recorda do seguinte. Você falou antes, assim, você falou que a casa de máquinas... Duas coisas. Primeiro, voltando aqui, né? Primeiro, quando o pessoal manda a foto e você já vê que a estética tá bacana, tá pintado, né? Tá ali bem sinalizado. Tá limpo. Tá limpo. Fosso tá limpo. Pô, tá sensacional. Você olha ali, a chance de dar problema é bem menor. Perfeito. E o contrário verdadeiro, né? Então, tudo isso tem a ver com o zelo, tem a ver com o capricho, mas acima de tudo, você falou a responsabilidade do condomínio. Eu vou um pouquinho além. É responsabilidade de você, síndico, que está fazendo a gestão. Porque você que está responsável por fazer todas essas verificações, é você, como no caso que o Felipe falou, que também vai responder civilmente, criminalmente, por alguma falha que aconteça. E eu torço demais que não aconteça nenhuma falha e não aconteça nada, mas se acontecer, você vai estar com certeza envolvido de alguma forma. E é justamente esse movimento de profissionalização dos síndicos, de fazer com que os síndicos tenham mais conhecimento, né, e que muitas vezes esse conhecimento não é de má intenção, mas é o desconhecimento mesmo, né? Você não sabia disso, que faz com que você se meta em um problema maior, né? Em uma furada. Então, na Yukondo, nós estamos com a Condoeduca, que é para promover a parte educacional para síndicos e para toda a equipe de gestão do condomínio, para que vocês consigam fazer esse serviço de forma mais profissional, que vocês não negligenciem o trabalho de vocês e que vocês consigam dar esse próximo passo com mais profissionalismo e com mais empreendedorismo. Então, fica atento a esse tipo de situação para que vocês não caiam em cilada, não caiam em furada. Agora, falando até da parte de manutenção de elevador da VGuard, uma resistência muito comum às vezes você tem um elevador de uma fabricante e a manutenção é dessa fabricante, né? Você fala assim, poxa vida, mas como é que eu vou trocar a manutenção desse elevador, sendo que tá com a fabricante, né? E assim, é muito ruim quando a gente pega esse tipo de sentimento do síndico, principalmente porque às vezes ele está preso e o preço que é praticado de peça, de troca de peça nessas fabricantes, geralmente é bem excessivo, sabe? E o mais legal é que a gente compra os equipamentos no mesmo fornecedor que eles compram.
Hoje, quando você pega uma fabricante de elevador, ela é igual a Fiat. O pneu é Firestone, o motor é da, sei lá, às vezes o motor é até da Volks, o banco vem da China, sabe? Então você tem toda a Fiat e essas fabricantes, elas são, na verdade, são as montadoras, né? Então, por exemplo, o cabo de aço eu compro no mesmo fornecedor que todas elas. O quadro de comando, todo esse equipamento ali, o que você tem ali, você tem a logo dela ali na frente, mas a parte de equipamento que a gente precisa para trocar, para dar manutenção, é a mesma. E não só isso, é até legal falar isso, porque, por exemplo, às vezes você tem uma empresa, uma fabricante, e por algum motivo o síndico quis trocar, ele vai e contrata a manutenção da outra fabricante. Então você vê que esse movimento do elevador e da manutenção do elevador, ela é muito intercambiável. Os produtos, os equipamentos, todos esse maquinário, ele é o mesmo. Né? Você tem a interface de fora ali, que tem ali a marca da fabricante, mas a gente consegue fornecer hoje não somente os mesmos produtos, mas de forma também muito mais em conta, sabe? Genial. Tem um caso legal sobre a experiência do cliente, eu gosto de falar de elevador. Em Nova York, eles começaram a fazer elevadores muito grandes, tá? Elevadores assim, né, de 50 apartamentos, 50 andares, etc. E aí, eles perceberam que tinha alguns elevadores que eles tinham... Olha só como é que a experiência do cliente é importante. Tinha alguns elevadores que eles estavam tendo uma reclamação de demora muito grande. Em outros elevadores, tipo assim, né, para subir, vamos supor, subir 50 andares ali, 30 andares, enfim, estava tendo uma demora muito grande em alguns. Em outros prédios, não estava tendo essa demora. E aí eles foram assim, pô, mas o equipamento é o mesmo, o número de andar é o mesmo, por que um tem uma demora e o outro não? Aí quando eles foram investigar, assim, quais que eram a diferença, sabe o que era? O espelho, cara. Caramba. Porque quando você tá no espelho, pô, você olha ali, você espreme uma espinha, vê se o cabelo tá bom, né? Você tira uma poeira que tá aqui. Então, ou seja, o espelho no elevador, que legal, cara. O espelho no elevador tira aquela ansiedade que você já se distrai ali de olhar alguns segundos, ele chegou, né? E não... Que interessante. Legal, né? Doido, doideira. Muito legal. Felipe, a gente já vai caminhando pro final do nosso episódio. E eu gostaria de aproveitar e dar a oportunidade também para você falar mais uma vez aqui sobre o serviço que a Veguard faz. E para essa turma que está aqui nos ouvindo, qual que seriam os melhores canais para também entrarem em contato e conhecerem um pouco mais o serviço. Se você puder deixar uma mensagem final para eles também, né? Uma sensibilização, seria muito bacana. Léo, primeiro eu queria agradecer muito o espaço que me foi dado. Muito legal poder conversar sobre isso, né? Acho que esse meio condominial, ele é muito rico de casos, de soluções, né? Então, muito obrigado. Para você que está nos assistindo, né? A Veguard hoje, ela atua, isso falando no segmento condominial, portaria virtual, tá? A portaria virtual, ela não só aumenta a segurança, mas ela também consegue reduzir os custos com o condomínio. Então, a gente tem essas duas soluções e elas conseguem se derivar para condomínios de grande porte, para condomínios de médio porte e de pequeno porte. E de pequeno porte, a gente fala muito da portaria autônoma, que é uma portaria sem atendimento, mas com todo o aparato tecnológico, aplicativo, controle de acesso, leitura facial. Então, a gente consegue atender bem esses tipos de condomínio. E também o segmento de empresa, tá? Como eu te falei, tem muitas empresas hoje que adotam a portaria virtual também. E sobre os elevadores, hoje a gente atua com a manutenção dos elevadores dos condomínios e empresas e com um grande diferencial que a gente consegue fazer hoje a codificação do elevador já integrado com a portaria virtual. Pode ser a codificação de elevador independente, como é hoje, mesmo sem portaria virtual, mas a gente também tem essa solução que a gente consegue integrar o controle de acesso do visitante, do prestador e etc., já linkado com a manutenção de elevador, que aí a gente cria uma barreira a mais, né? Uma nova linha de frente ali para aumentar a segurança. E em paralelo a isso, né, voltado para essa, não só com a portaria virtual, mas manutenção de elevador, a gente também tem a True Marketing, que são os mini mercados. Então, o mini mercado hoje a gente consegue oferecer muita comodidade ali para o entregador, para o morador. Você tem ali freezer, geladeira, tem as gôndolas com chocolate, com marmita, com cerveja, enfim. É bem legal, tem tido uma adesão muito boa. E assim, basicamente, não tem por que não, sabe? O condomínio nem tem um risco ali, caso tenha... Muitas das vezes o medo do condomínio é, será que tem algum risco ali se o condomínio... Se algum morador pegar e não pagar ou coisa do tipo? Não. A gente monitora, a gente controla muito bem isso. Então, é uma solução muito legal também, né? Que fornece ali a comodidade para o morador. Legal. Então,
Aí, os canais de contato. A gente pode acessar o nosso site, vguard.com.br. A gente também tem um Instagram, que é Grupo Vguard. E tem o nosso telefone, que é o 0800 035 4565. Você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai solucionar ali algumas dores, alguns problemas com essas tecnologias, esses serviços bem interessantes. Genial, excelente, sensacional. Em nome da Yukondo também, a gente falou aqui da educação, né, de ensinar os síndicos, ensinar também os moradores também a entenderem melhor o que eles podem exigir, o que eles têm que ficar de olho, né, no dia a dia. Em nome da Yukondo, eu gostaria de entregar para você o livro Eu Empreendedor. O livro legal. Eu Empreendedor, a gente tem ele com os 5 Cs do empreendedorismo, que é justamente para você que quer dar um próximo passo e que quer começar a empreender ou evoluir melhor ainda a sua empresa para chegar de 0 a 30 pessoas. Você que é síndico e quer realmente dar um próximo passo, nem como síndico profissional, a gente diz até mais aqui na Yukondo, como síndico empreendedor, você quer empreender de verdade, então livro Eu Empreendedor para isso e a nossa Condo Educa, que você pode acessar agora, condoeduca.com.br, para poder utilizar todos os nossos serviços de treinamento e você realmente prosperar nessa carreira condominial. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, em nome da Léo. Yukondo. Valeu demais. Para você que está aqui nos ouvindo, aproveita mais uma vez, se inscreve no canal, coloca os comentários o que você tem de dúvida e o que você achou desse episódio. Manda para aquele síndico, para aquele gestor ou até mesmo para aqueles moradores que podem ajudar e precisam escutar essa mensagem tão importante que o Felipe passou aqui para nós. Meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Fala Condomínio.